Olá! Qual a importância de dizer não na hora certa? Faz bem para os pequenos aquele amontoado de tarefas. Sai da escola, vai para o inglês, depois tem futebol, balé. E em dias em que eles já parecem nascer com uma facilidade para lidar com computadores e celulares, qual que é o real benefício da inserção da tecnologia nas brincadeiras de criança? É para responder essas e outras dúvidas sobre educação infantil que eu convidei para esse bate-papo a jornalista Juliana da Pieve, editora do Tempinho, o nosso site direcionado para o público infantil, e a psicóloga especializada em educação infantil, Patrícia Correia de Freitas. Para participar, é só mandar a sua pergunta para a gente. Olá, pessoal. Olá, boa tarde. Para começar, qual que é o principal erro, Patrícia, que os pais cometem na educação das crianças? Bom, os pais têm que entender que se a criança está mantendo um comportamento, existe um motivo. Ninguém mantém um comportamento à toa, né? Então, os pais têm que começar pensando do porquê. Meu filho está emitindo um comportamento que eu não quero, o que está fazendo com que ele mantenha esse comportamento? É um trabalho investigativo, mas ele é necessário. Se você não descobre a motivação, você não consegue mudar esse comportamento. Uhum. Agora, os pais, eles vivem também, cada um numa correria, eles têm questões de trabalho para resolver, questões da casa, e às vezes não dá para fazer essa investigação. Os filhos hoje estão muito relegados com empregados domésticos e tal. Que dica que você dá, então, para a mãe, para o pai, que está sempre na correria, mas que não consegue achar um tempo para participar mais dessa investigação do comportamento da criança? Não existe outra alternativa. Você é pai, você é mãe. Esse é um dever seu. Passar um tempo com seu filho é um dever seu. Eu não estou pedindo que os pais fiquem o dia inteiro com as crianças. Não é necessário isso. Mas que tirem um tempinho do tempo para observar seu filho. Para olhar o seu filho de um jeito diferente. Não precisa de um tempo extra, mas precisa de um olhar diferente. Né? E parar de delegar essa função também para a escola somente, Sim, né? Como é que você analisa essa questão? Pais. A escola é importantíssima na criação dos filhos, mas ela não resolve problema nenhum. Muitas vezes a gente tenta resolver problema de crianças na escola, quando a gente não envolve a família, o problema resolve na escola, mas continua em casa. Não adianta, a escola é temporário. Ser pai, ser mãe é para sempre. E a responsabilidade de criar seu filho é sua. E nós falamos, né, no início sobre a tecnologia. É verdade, as crianças, elas têm uma facilidade, né, para mexer no computador, no tablet, essa coisa toda. E às vezes o pai, até pode ser um sentimento de culpa, não sei, eles dão muito presentes, né, assim, brinquedos tecnológicos. É conveniente também, né? Enquanto você mantém seu filho entretido com computador, com videogame, você não precisa tirar seu tempo para brincar com ele. Né? Então acaba sendo conveniente. Mas tem um meio termo, assim, é bom, por exemplo, usar a tecnologia? É necessário achar também? esse meio termo. A tecnologia é fundamental que as crianças aprendam a utilizar. Faz parte da realidade delas. Elas vão conviver com isso. O que não é interessante é que se pare aí. Faz parte da realidade da criança, a tecnologia faz. Mas também deveria fazer parte da realidade da criança a interação próxima com pais, com outras crianças, com brincadeiras que sejam infantis de verdade, com ir para a rua, com brincar na praça, com se sujar. O videogame não substitui. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E nisso aí você estava dizendo sobre ter, né, amigos, coleguinhas. Como que fica a questão do filho único, né? O filho único, ele não tem um irmãozinho e tal, mas é importante que ele tenha, né, contato com outras crianças. Sim, claro, né? Socialização é fundamental. Essa questão do filho único é uma questão muito normal hoje em dia, né? Os pais não têm tanto tempo, às vezes os pais até optam por terem filhos mais tarde, e não é barato, né? A gente sabe disso. Então, a partir do ponto em que os pais percebem que ter filhos é um ato responsável, a gente tem, sim, um decréscimo desse número de filhos por família. Agora, a socialização é fundamental. Tem que ir para a escolinha, sim, desde cedo, aprender a conviver com outras crianças, aprender a dividir, aprender a não ser egoísta, a lidar com a diferença, né? Que é fundamental. Você lidar com a diferença, você conviver com a diferença de maneira que seja algo positivo para você, é fundamental. Se você não consegue aprender isso em casa com crianças da sua idade, vamos socializar. Vamos ter certeza de que as crianças consigam se socializar em outros meios.
Pois é, Patrícia, essa questão do filho único, eu acho que ela abre para uma outra discussão. Existem também uma tendência muito grande dos pais por super proteger o filho único. Sim. Você concorda? Você vê isso no seu consultório, no seu atendimento? Você vê exemplos sim, disso? claro. E como que você analisa essa superproteção? Essa coisa de colocar a criança dentro de uma bolha e não deixar que ela viva... Experiencie, exatamente. Não é necessariamente uma característica de pais de filho único. Na verdade, é característica de pais pela primeira vez. A questão de pais de filho único é que eles são pais só aquela vez. É mesmo. Né? Eu então, sempre tive essa noção que era mais pro filho único. A gente tem muitos relatos de que, nossa, com o meu primeiro filho eu era todo cheio de coisa, todo cuidadoso. E eu fui aprendendo que eu não precisava tanto. A criação do segundo é diferente da criação do primeiro. A criação do terceiro é diferente da criação do segundo. E os pais vão aprendendo a dar limites, eles vão descobrindo que nem tudo mata, não é assim também, não. Exatamente. Tem coisas que são experiências. A importância do não, né? O não é fundamental. A lei precisa, a criança precisa aprender a lei, a respeitar leis, antes que a sociedade ensine ela a respeitar leis. E o marco de lei, para a criança, são os pais. Então, o pai que diz não, ele está ensinando a respeitar regras. E aí, esse filho não vai ter problemas com regras socialmente depois. Porque ele sabe que se a regra está ali, ela é para ser cumprida. Né? Então, ele aprende limites. Inclusive, o filho único, por uma compensação, inclusive o pai acha que ele tem que dizer mais sim, né, Juliana? Sim, sim, sim. Porque, coitado, ele já fica o dia inteiro sozinho, não tem um irmão. Mas sim. Não pode ser assim. Como chegar no meio termo, Patrícia? Então, aí nós entramos naquela questão de novo... Em que momentos falaram não? Em que momentos falaram sim? Nós entramos de novo naquela questão da sua primeira pergunta. O que os pais precisam saber na hora de educar seus filhos? O não é fundamental? O não é fundamental. Mas os pais que chegam normalmente para a gente com um problema de comportamento para os filhos, 90% dos casos a gente tem que tratar os pais. Porque os pais não percebem que o comportamento ruim do filho está sendo mantido por eles mesmos. Os pais estão mantendo esse comportamento. Quando o filho faz uma coisa que não é apropriada e o pai não diz não, o pai não coloca limite, o filho vai repetir. Né? Então, é necessário que os pais aprendam a serem um pouco menos emotivos nesse sentido. O que é correto. E tem que ser ensinado. Porque se você não ensinar, você vai delegar para quem? Para a escola? Para a polícia? Quem vai ensinar para o seu filho os limites que você não está muito afim de ensinar? Né? E me tira uma outra dúvida, isso vale também para a questão de saber dividir? Saber dividir as coisas com os coleguinhas, com primos, parentes? Sim, claro. Porque há também uma tendência ao filho único ter muito mais do que... Porque no dia a dia ele não precisa dividir. Sim, né? mas isso Como também se posiciona tem a ver, em relação a isso? Isso também tem a ver com o exemplo que os pais dão. Aqueles pais que têm uma consciência social um pouco diferente e que entendem que se a criança tem muito, tem crianças que não têm, e que doam, e que inserem a criança nesse processo, fica mais fácil para a criança entender que nem tudo tem que ser dela, né? Ela precisa ter o suficiente. E ela pode ajudar a outros com aquilo que é mais do que ela tem. Né? E a mesma coisa com essa questão de emprestar. Na escola, a escola já ajuda muito esse processo de emprestar coisinha, de pegar emprestado, inclusive de pegar emprestado da escola, né? Essas coisas... É um exercício. É um exercício, exatamente. É um exercício. E quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo você ensina, melhor. A partir de 2 anos de idade, a criança começa a ter discernimento para entender essas coisas e para começar a entender consequência, o que é consequência, que os atos dela têm consequências, etc. Para todos os filhos, para claro. Todos. Para a criança que está em desenvolvimento. Sim, para todos. Aproveitando esse gancho que você falou das idades, dá para estipular assim, limites? Até 2 anos ele é capaz de entender X coisa. A partir dessa idade, ele já é capaz de ir absorvendo mais conhecimentos. Quando entrar com questões de valores, realmente, dá para dividir isso por faixas etárias? Ou é uma coisa mais natural, um aprendizado do dia a dia? Ele é um aprendizado do dia a dia e ele é gradual. Né? À medida em que os pais vão ensinando determinadas coisas para a criança, ela vai se preparando para aprender outras coisas. Né? Mas a gente sabe que a partir dos 2 anos, a criança começa a ter discernimento para entender algumas coisinhas. Mas não acontece, o cérebro da criança não funciona como funciona o cérebro dos pais.
Eles não aprendem consequência do jeito que a gente aprende, eles demoram um pouquinho mais. Eles precisam do que é imediato. Então, se você vai recompensar seu filho porque ele fez uma coisa bacana, recompense imediatamente, porque senão ele não consegue entender que aquela recompensa é porque ele fez aquela coisa bacana. Né? Se precisa, se é necessário que seja dado algum tipo de castigo, esse castigo tem que ser imediato e curto. Crianças não entendem castigos longos. Essa história de colocar, vai ficar um mês sem assistir televisão. No segundo dia, a criança já acostumou que não está assistindo televisão e nem lembra mais por que que ela não está mais assistindo televisão. Né? Recompensar com Pode elogios. Fale. Oi? Palmadinhas. Esse é o assunto mais polêmico, né? Não é Porque a necessário. educação antiga, né? Errado. Os antigos, né? Os nossos pais, eles falam, não, um tapinha educa, quer dizer. Mas a educação mudou muito de muito tempo para cá. Olha, a minha educação, eu fui criada, eu podia brincar na rua. Sim. Né? Aí eu não bagunçava a casa. Contexto Claro que eu não era bagunçava, eu brincava na rua, eu não precisava bagunçar minha casa. Né? E eu já fui criada, eu ainda fui criada com as tais palmadinhas, Sim. mas a minha criação, que tinha esse medo por causa das palmadinhas, nem se compara com a criação da minha mãe, que foi criada sob um regime de terror, né? De saber que ia ser espancada mesmo. Isso é gradual, é uma mudança social. E é positiva? Que é gradual e que é positiva. Não é necessário bater. Agressão não é necessário para se educar. A gente não educa com agressão. Não educa. Agora, vamos pensar numa situação prática do dia a dia, isso que às vezes a gente vê até em supermercado. Aquela criança que está fazendo birra, que chora, que rola no chão e o pai vermelho de vergonha, não sabe como lidar com aquela criança naquela situação pública. Sim. E aí, como fazer? Tem duas vertentes, duas coisas que a gente tem que pensar. Primeiro é que quando a criança está fazendo birra, é porque ela já passou da fase em que você podia controlar. Existe uma maneira de você controlar antes, que é inserindo a criança no processo, dando atividades para as crianças, elogiando quando ela está se comportando bem e não quando ela está se comportando mal. A gente ensina aos nossos filhos errado. A gente ensina para eles que, para eles terem o que eles querem, para eles ganharem atenção, eles têm que fazer a coisa errada. E eles aprendem muito rápido. Sim. Então, por exemplo, se eu estou fazendo comida e meu filho me faz um desenho e vem me mostrar, eu falo, agora eu não posso, porque eu estou cozinhando. Mas se ele for para a sala e jogar a televisão no chão, eu vou largar a comida para bater nele. Né? Então, o que eu ensino? Que se ele fizer a coisa certa, ele não vai conseguir minha atenção. Mas se ele fizer a coisa errada, eu largo o que for para ir atrás dele. Né? A gente ensina errado. E reproduzem depois. Mas a gente que está ensinando. A gente está ensinando errado e depois a gente reclama. E como voltar, então? Como corrigir isso? Então, a primeira coisa é aprender a elogiar. Os pais precisam identificar os comportamentos que são positivos na criança e parar de achar que a criança se comporta bem porque é obrigação dela. Não é. Não é obrigação dela ser educada. Ela se comporta bem porque você ensinou bem e porque ela quer te agradar. Então, mostre para ela que ela está te agradando, se comportando bem. Elogie quando ela estiver se comportando bem e fale o que você está elogiando. Isso é fundamental. O cérebro da criança não consegue identificar. Se ele estiver montando um monte de bloquinhos e ele quer jogar os bloquinhos todos no chão, se você falar muito bem, pensando que você está elogiando que ele estava montando os bloquinhos... Muito bem irônico que você falaria para um adulto, por exemplo. Não, os adultos não sabem muito elogiar, né? Então, se ele estiver montando o bloquinho e você falar assim, muito bem... mas um elogio pela tentativa. Mas tem que ser na hora em que ele está fazendo. Porque se ele derruba os bloquinhos todos no chão, ele vai ficar sem saber. Se ele foi elogiado porque ele montou os bloquinhos ou porque ele derrubou os bloquinhos. Então o elogio tem que vir antes. Que bonito, parabéns que você está montando os bloquinhos. Muito bem que você está se comportando bem. Eu gosto muito quando você se comporta bem, quando você é educado com os outros. Enfim, a criança precisa saber o que ele está fazendo para ganhar aquela atenção positiva. Senão ele não consegue reproduzir. Né? E isso é fundamental. Então, quando a criança percebe que ele ganha fazendo a coisa certa e não a coisa errada, a gente tem um decréscimo aí dos comportamentos que são indesejáveis enorme. Já é muito. Patrícia. Além disso, é interessante a gente inserir as crianças no processo. Você me deu o exemplo do supermercado? Da birra e tal. Porque essa atitude que você acabou de listar é a atitude ideal pregressa. Pregressa, Chegou exatamente. um ponto em que a criança está fazendo a birra no meio do supermercado, do shopping. Ignorar. Ignorar. Você precisa ensinar para a criança que ela vai ganhar atenção fazendo a coisa certa e não a coisa errada. Fez a coisa errada, ignore. É lógico que você tem que ver se a criança está numa situação... Numa situação segura. Você vai passar muita vergonha, mas você vai passar vergonha 3 vezes. Tá.
Ela vai porque entender ela vai que- entender. Em algum momento, Ela vai né? entender. Que aquilo ali não sim, funciona. E que ela está ganhando atenção quando ela não está fazendo birra. Então, ela fez birra, ignora. Ela cansou, parou de fazer birra, ficou quieta, levantou. Muito bem, minha filha, que você está quietinha. Eu gosto muito quando você se comporta bem. Agora, vamos me ajudar a comprar alguma coisa? Fazer pequenas listas de compra para a criança, para que ela E ajude deixa você eu a te comprar interromper coisas no mais uma vez. supermercado. Não é o momento de você compensar a criança. Ela fez a birra, você ignorou, ela parou. Então vamos ali, vamos ganhar um bombom, De vamos ganhar uma jeito bonequinha. nenhum. Não é essa. De Porque aí jeito ela vai nenhum. reproduzir tudo, né? Sim. O erro, o você acerto tem pra que ganhar. recompensar pelo comportamento positivo. Ela fez a birra, ela parou, deu um tempinho que ela parou, você vai elogiar que ela está se comportando bem. Né? Naquele momento, que bom que você está se comportando bem. Agora vamos fazer alguma coisa juntos, né? Incentivar essa interatividade da criança. E isso é muito importante para crianças que acabaram de ter um irmãozinho, né? Então, boa. os pais separam muito e não deixam a criança chegar muito perto do bebê, porque é perigoso. E aí é lógico que ele tem crises de ciúme horríveis, começa a se comportar mal, tem crises de regressão, né? E o ideal é você ajudar, você trazer essa criança, que é mais velha, para essa interação nova na família, Essa que é nova desse bebê. realidade, Então, né? vamos me ajudar a cuidar do seu irmãozinho. Olha, vamos ficar junto com ele, né? E não excluir essa criança que é mais velha, porque a criança mais nova Patrícia, precisa nós de temos atenção. uma pergunta aqui da Beatriz, do Horto. Ela está perguntando sobre pais que brigam. Brigam muito, né? O ideal, ela está perguntando qual que é o melhor comportamento, assim, é nunca perto da criança, né? Jamais. O que pode causar para a criança? Diversas coisas. A primeira coisa, a criança vai entender que não existe uma unidade na criação. Pais e mães são coisas diferentes e ela vai tirar proveito disso da melhor forma possível. Então, ela vai saber exatamente para quem pedir. Se ela pedir para o pai e o pai não deixar, ele vai na mãe e vai tentar manipular toda a situação, né? Além de consequências que são psicológicas mesmo, de traumas e etc. O ideal é que os pais deixem claro para as crianças sempre que eles são uma unidade. Como pais, eles decidem juntos, eles dão vereditos juntos, eles corrigem juntos, eles estão juntos, eles são uma unidade. Para a criança, eles têm que ser uma unidade, né? Mesmo que eles tenham que, à parte, conversar a respeito daquilo que vai ser falado para a criança. Mas a criança precisa ver essa unidade. E como ajudar essa criança a construir seus valores, a tirar a aprender, ir construindo seu caráter mesmo, num ambiente em que de repente está conturbado demais? Vamos pegar, por exemplo, pegando o gancho dessa pergunta, pais que estão em vias de separação. É claro que há um conflito dentro de casa, ainda que não exista agressão, existe um conflito velado. Entendeu? Como que a criança, que atenção dar a essa criança que passa por um momento como esse? Bom, aí vai depender muito da faixa etária, mas a gente tem que pensar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que casamentos desfeitos não são relações de pais e filhos desfeitos. Os pais têm que entender isso. É importante que os pais entendam que o problema do casamento deles é dele com a esposa ou da esposa com o marido e que não envolve o filho. Isso tem que ser um processo que o filho tem que entender que não passa por ele, não tem nada a ver com ele não vai ser prejudicado no amor, na atenção que ele tem, é outra história, né? Então essa segurança tem que ser dada para o filho. Agora, caráter se ensina no dia a dia, é exemplo, né? Então, você quer que seu filho seja bondoso, gentil? Seja bondoso e gentil. E isso também é educacional. Você quer que seu filho crie o hábito de ler? Leia com ele. Sim. Deixe que ele veja você lendo, né? E assim vai. A criança aprende muito mais com o que a criança vê do que com o que a criança ouve. Isso é importantíssimo. O modelo ensina muito mais do que qualquer sermão, né? Isso é Isso é muito verdade, né? interessante. Agora vamos falar da questão da multitarefa, né? A criança que estuda, aí depois já vai pro futebol, depois tem inglês, tudo no mesmo dia. Isso é bom, isso é ruim, porque, né, pequenininhos, já fazendo essas coisas todas. Então, mais uma vez, existe também essa questão da conveniência, né? Se eu encho o meu filho de tarefa, ele não vai me dar problema em casa. Sim. E isso é uma questão muito recente, porque, como eu disse, antigamente as crianças nem eram trancadas em casa por uma questão de segurança, não tinha esse medo da violência. As crianças brincavam na rua e gastavam energia na rua, e hoje em dia não tem jeito mais. Então, os pais entendem que se eles não arrumarem muitas atividades para os filhos vão destruir a casa, né? E vão mesmo, né?
Se eles não forem bem orientados, se eles não tiverem atividades interessantes, é possível. Agora, os pais precisam primeiro entender que essas tarefas não substituem, não pode substituir em momento nenhum o relacionamento deles com o filho. É necessário que os pais se organizem para tirar um tempinho por dia para brincar com cada filho. Cada um deles. Os filhos precisam entender que eles têm um momento só para eles. Tem 3 filhos, vão ser 15 minutos com cada? Vai ser 15 minutos com cada. Mas aquele momento vai ser só daquela criança. E vocês não têm ideia do quanto isso já facilita ajudar no controle de comportamento durante o resto do dia. É lógico, tirando aquele momento para ensinar coisas positivas, elogiando o que a criança faz de bacana, estando realmente com a criança, né? Não é tirar 15 minutos para brincar com a criança e atender celular e ficar no computador. Ou aqueles 15 minutos burocráticos, né? Em que a criança está... Obrigatório. Sim, mas às vezes é até necessário. É mesmo? Às vezes é necessário que se comece com esses 15 minutos burocráticos para que os pais entendam que eles trazem precisam benefício, ter aquele tempo, que é né, necessário. Às vezes é até necessário. Agora, é interessante? Claro que é. A criança hoje em dia precisa aprender línguas mesmo, não tem jeito. Se do ponto de vista, né, intelectual, se a criança ela fica mais inteligente que a outra que não fez essas coisas. Ela desenvolve a inteligência de uma maneira diferente. É interessante, é positivo? Claro que é. Desde que, primeiro, a criança tenha tempo para ela mesma. Ela não pode ser uma criança cheia de tarefas e que não tenha tempo para brincar com os coleguinhas, que não tenha tempo de fantasiar, de fazer as coisas que ela está a fim de fazer. Segundo, que não seja uma atividade que seja obrigatória. A criança tem que fazer por prazer. Que vai sair para nadar? A criança gosta de nadar? É prazeroso para a criança? Tem jeito de tornar isso prazeroso? Então vamos tornar. Né? E terceiro, que não exclua, que não te isente da responsabilidade de estar com o seu filho. Sim, aproveitando, posso aproveitar? Vontade. Essa questão da multitarefas. E quando perceber o limite de uma criança exausta, com tantas tarefas? Porque, de repente, ela pode gostar, sim, de nadar, mas será que aquilo não está sobrecarregando demais? É o momento em que ela vai mal na escolinha, é o momento em que ela muda de comportamento com os colegas. Como que os pais percebem se algo não está indo bem devido a essa sobrecarga? Normalmente os pais não dão muita atenção, mas a criança reclama. Quando ela não está dando muito conta, ela reclama. E aí os pais falam, imagina, vamos sim. Acha que é Você preguiça? dá conta. Às vezes não dá mesmo. E aí está na hora de redimensionar isso. Ver o que é realmente importante, o que precisa ser mantido, qual a melhor forma de manter essas atividades, etc. E há uma faixa etária em que você acredita que seja melhor para a criança já ir abarcando essa coisa de ter várias atividades ao dia? Não, isso é gradual, de acordo com a idade da criança, de acordo com a necessidade da criança. Uma criança que mora num lugar que tem praia, ela precisa nadar mais cedo. É lógico que a criança tem facilidade para nadar. A gente aprende muito mais fácil nadar quando a gente é mais novo do que quando a gente é mais velho. Né? Mas também vai de acordo com as necessidades. O interessante é que se entenda que o tempo da criança não pode ser gasto só com obrigações. Igual o nosso não pode ser gasto só com obrigações. Ninguém aguenta. Tem uma pergunta aqui do Roberto, da Gameleira. Ele está perguntando se as crianças de hoje elas são mais agitadas que as de antigamente. Sim, e aí a gente entra naquela questão que eu disse, dessa questão da criação mesmo. Hoje existe, sim, pessoas que dizem que a hiperatividade é uma besteira, porque virou moda, né? Agora toda criança é hiperativa. Antigamente não existia isso. E não é bem assim. Antigamente a gente Quem é nem pai percebia. de uma criança hiperativa sabe. Não, e muitas vezes como nem é se complicado. percebia antes, né? Porque aquela criança que é muito agitada, mas que pode brincar na rua e que tem atividades que ela gasta energia... Pode dar vazão, né? Exatamente. Agora, essa criança hoje ela é mantida dentro de casa com videogame e mais o quê? Né? E ela vai gastar a energia dela com o quê? Então, se percebe isso hoje com mais facilidade. Mas isso não quer dizer que isso seja de agora. Né? Eu não acredito que as crianças sejam mais agitadas hoje. Eu acho que a velocidade de tudo mudou. A velocidade da aprendizagem, a velocidade da transmissão de conhecimento, o volume de informação que a criança tem hoje é muito diferente do volume de informação que se tinha antes. Né? Mas isso pode ser trabalhado, pode ser adaptado. Outra pergunta aqui do Gustavo, Barro Preto. Está perguntando está dizendo que a professora reclamou que o filho dele está muito disperso. O que pode ser feito, né, para isso, assim, em casa e também na escola, né? Sim. Bom, primeira coisa, os pais devem entrar em contato com a escola. Isso é fundamental. As crianças, na medida em que elas vão crescendo, elas tentam burlar
regras. Eu costumo dizer que o papel da criança é tentar bolar regras. E o papel dos pais é não deixar. É um combinado. Eu vou tentar e você não me deixa. Né? E tem que ser assim. Porque a criança tem que aprender a ir no limite dela. Ela tem que aprender a tentar. Ela não pode desistir. Ela tem que aprender a tentar as coisas. Até para ela ser uma criança proativa e um adulto que seja produtivo, etc. Mas o pai precisa impor limites. Né? Então, quando a criança percebe que o pai não vai muito na escola, a criança aprende a manipular os dois. Então, ele fala na escola que aconteceram coisas que vão beneficiar para ele em casa. Ele fala em casa a mesma coisa na escola. E se esse pai não tem contato com essa escola, isso vira verdade. E a criança acaba conseguindo o que ela quer. Problema. Ela não é só manipuladora, ela está aprendendo a mentir. Sim, sim. Então, a coisa já vai crescendo, né? É fundamental que os pais entendam que eles precisam ter um contato direto com a escola. Né? E, a partir daí, ver qual é a melhor atitude. Existe a possibilidade de ser um déficit de atenção? Vamos levar num psicólogo. Vamos dar uma pesquisada um pouco mais aprofundada. Ok. É isso. Juliana, gostaria muito de agradecer a Eu que participação. agradeço a Patrícia, você Eu também que pelo agradeço. convite. Patrícia, muito obrigado por ter cedido, né, o nosso convite, aceito o nosso convite Imagina, e vindo um aqui prazer. conversar com a gente sobre educação infantil. Para vocês, então, até a próxima, um abraço.